Shalom, bom dia. Glória a Deus por mais um dia juntos aqui. Graças a Deus. Estamos juntos. Abrindo aqui o YouTube para nós. Shalom, Gleice, bom dia, amor. Abri aqui no meu YouTube. Abri o canal pra nós, espera aí. Achei. Devocional. Nise, bom dia, shalom. Tô melhor, Gleice, melhorando sim. Garganta tá doída. Falei pro Tom, o Senhor é tão maravilhoso e cuida dos detalhes que quarta-feira eu estava no louvor e eu já tinha acordado meio assim na quarta, mas estava bem. A garganta não estava doendo, não estava tossindo, não estava espirrando, só o corpo doído. E aí louvei ao Senhor lá, a voz já começou a ficar um pouco difícil de controlar. Eu senti que estava meio já com um caminho que eu não estava conseguindo controlar. Dei alguns espirros lá no altar, coisa que nunca tinha acontecido. Falei, meu Deus do céu. Não estava conseguindo controlar nem os espirros. Falei, Senhor, ainda bem que não era na música que eu ia solar, foi na música anterior. E louvamos ao Senhor, graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu já cheguei na quarta-feira em casa com meu corpo muito doído. Bateu um desânimo, nossa Deus. Aí na quinta-feira eu não tava conseguindo falar com o Hélito. De manhã eu tava com a voz muito fechada. E já tava saindo sangue, sabe? Bem amarelinho. Aí ele tava assim, se você for pro devocional, você vai ficar entre espirros e tosses, fungando. Falei, é mesmo, já passei uma vergonha assim um dia desses, né? Não tinha nem toalhinha aqui, espirrando. Agora eu já tô equipada aqui. Graças a Deus estamos melhor. Mas essa virada de tempo, o Wellington já tava ruim. Eu acho que mesmo com todo o cuidado que a gente tem, a gente tá no mesmo ambiente e acaba passando um pro outro, né? Aí o Henrizinho tá com o nariz fungando. Acho que é todo mundo. Mas estamos melhor. Comprei a medicação, a gente já tá tomando remédio. E vamos melhorar em nome de Jesus. Ficar 100%. Obrigada por perguntar, tá? Helenildo, shalom. Tá frio por aí também, Helenildo? Você tá bem? Pega muita gente nesse frio, né? Ainda mais se não tiver direitinho com a imunidade, né? A gente vai tentando evitar contato, tomar bastante água, né? Mas às vezes vem e a gente não consegue, né? Amém, que bom que vocês estão bem, graças a Deus. Então vamos lá, vamos orar pra gente pro nosso capítulo de hoje. Pai, obrigada por esse dia que se inicia na Tua presença, Senhor. Essa sexta-feira que o Senhor nos deu de presente. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo Teu sustento. Obrigada pela Tua companhia, Pai. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Obrigada por em todo instante estar conosco. Obrigada por Teus anjos acampados ao nosso redor. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incomparável, incondicional.
inexplicável. Obrigada porque o Senhor pensou em nós, não foi em vão, Senhor. Obrigada, Deus, pelo sustento. Obrigada por ser a nossa força. Obrigada pela tua graça, misericórdia que se renova com cada manhã que se inicia. Obrigada pelo perdão. Obrigada por tudo, Pai. Espírito Santo, como é bom ter a sua companhia. Como é bom saber que está comigo em todos os dias. E nós aqui te damos liberdade para ser quem conduz a nossa vida. Te damos liberdade para nos ajudar na caminhada, mostrando-nos como agir, nos dando discernimento. O nosso desejo é agradar ao Pai. O Senhor é nosso consolador, é nosso conselheiro, amigo fiel. E eu convido para que não se afaste de nós. Nos conduz em todo o tempo. Fala aos nossos ouvidos. Quero tanto reconhecer tua voz, Espírito Santo, em meio ao barulho da multidão, em meio às outras vozes, que a sua seja inconfundível, que no nosso relacionamento aqui diário, nossa busca diária, eu tenha a convicção e certeza da tua voz. Às vezes não precise falar audivelmente em algum detalhe do dia, em alguma situação, mas que em qualquer forma eu consiga entender e decifrar que é o Senhor. Tem liberdade aqui. A nossa leitura tem sido tão clara, tão gostosa de ler, porque eu sei que é a tua presença aqui conosco. Tudo o que temos absorvido e aprendido é porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de ler assim. Cada texto, cada capítulo, cada livro nos conduza no aprendizado. Nós queremos te ver, Espírito Santo, em cada leitura. Nós queremos te sentir em cada leitura e ser conduzidos por ti. Que em todo tempo o Senhor possa falar conosco e nos conduzir na jornada, no caminho, para que nada nos afaste da tua presença, para que nada abale o nosso relacionamento. Pelo contrário, seja em levante, seja na bonança, qualquer situação, nada vai influenciar o nosso relacionamento, porque nós não somos guiados por bênçãos, não somos guiados por situações. Não oscilamos o nosso relacionamento por conta da circunstância. Ah, Pai, nós te servimos porque te amamos e sabemos quem tu és. Tudo o que recebemos no nosso caminho, na nossa vida, é por decorrência do teu carinho, cuidado, amor, bondade, mas não é o que me faz te servir, não é o que me faz te buscar e desejar mais de ti. Nós estamos aqui porque te amamos, reconhecemos a tua grandeza, quem és, e queremos mais de ti e nos entregamos como oferta. É a nossa oração nesse dia. Amém e amém. Aí, ó, tá vendo? Leonara, João, bom dia. Vamos lá, então. Gênesis 41. Ontem seria esse capítulo, mas ontem nós não tivemos as condições de estar aqui. Mas estamos hoje
Shalom, Maíra. Helenildo tá aqui com a gente também no YouTube. Vamos sarar logo. Amém, Helenildo. Obrigada, tá? Em nome de Jesus, vamos sarar sim. Olha, o capítulo de hoje é um capítulo bem extenso. Então, nós vamos ler e ver o que o Espírito Santo tem para falar conosco. Pega seu marca-texto, vai grifando aí aquilo que o Senhor saltar aos seus olhos. Na leitura, assim, uma passagem tocar em você de forma diferente, é o Espírito Santo te dando uma clareza quanto àquilo. E Ele quer falar com você nisso. Então marca. Aonde o Senhor for tocando, for te mostrando, for destacando seus olhos, marque aí. Amém? Vamos lá para nossa viagem aqui com o Espírito Santo. Nessa manhã de sexta-feira, Gênesis 41, o Senhor tem para nós hoje. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. O copeiro voltou para o palácio, esqueceu de falar sobre José para o rei e 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram bonitas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Uau. Contou os seus sonhos para todos os sábios do Egito, todos os adivinhos. Nenhum foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. O rei mandou chamar José. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho. Eu tive um sonho
que ninguém conseguiu explicar. Eu ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Meu Deus, olha, gente. Eu poderia na hora falar assim, sim, sou eu mesmo, eu que revelo os sonhos. E ele era muito dependente do Senhor, ele sabia quem era Deus, sabia quem ele era. E em todo tempo dá a honra a quem é para ser honrado. Uau, gente, como eu tô aprendendo com o José, que lindo isso. Isso não depende de mim, é Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Uau, gente. Aí o versículo 17, aí o rei disse, eu sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, começaram a comer o capinho da beirada do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. E em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e as gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Aí eu tive um outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Jesus. Versículo 33. E José continuou. Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome.
Versículo 37. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que você, José. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Que lindo, gente. Até o rei do Egito viu que José era cheio do Espírito de Deus. Também, mediante a experiência dele, de chamar todos os sábios, todos os adivinhos, e que estes não conseguiram decifrar. José não apenas decifrou o sonho, mas mostrou o que fazer nesse período. A sabedoria de Deus estava sobre José. E ele reconhecia isso, ele sabia quem ele era. Por isso o Senhor era honrado e reconhecido na vida desse homem. José em nenhum momento se exaltou ou se gabou de ter esse dom. Em todo o tempo se posicionou humildemente. Por isso, em todos os seus atos, o Senhor era honrado, reconhecido e José era abençoado. Versículo 39. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. No mesmo dia, gente, da cadeia, da escuridão, para o palácio como governador. No mesmo dia, de humilhado e injustiçado por anos, agora passou a ser governador de um país. Tudo porque a presença de Deus estava com ele. A humildade de reconhecer quem ele era e dar toda a autoridade ao nosso Deus o colocou na posição que o Senhor queria. Eu não tenho dúvidas de que se José, no processo da dor, no caminho, vivendo ali a injustiça, ele vacilasse o pé, em querer se gabar, o Senhor poderia cumprir esse propósito com o outro. Porque não sou eu, não é você que faz com que o plano dele se cumpra. O plano dele vai se cumprir, independente de ser através de mim ou de você. Mas quando você se coloca na posição, aceitando ser um canal de bênção, ele nos usa. A promessa vai se cumprir. O plano dele vai se cumprir. O que ele deseja vai se cumprir. E eu não quero ser espectadora de tudo isso, mas participante deste propósito, deste processo. José passou pelo processo. José estava no meio ali da situação. E por se manter fiel a Deus, por se manter firme, por não se corromper com as coisas a qual ele via e convivia, o Senhor cumpriu através de José o propósito e a promessa.
Se a promessa do Senhor, o plano do Senhor, que tem para ser cumprido e feito, for através de você, você vai viver isso, independente da situação. Agora entenda que se você não se manter firme, ou vacilar, ou retroceder, não permanecer no caminho, a promessa irá se cumprir de alguma outra forma, mas ela vai se cumprir. O Senhor conta conosco para que todo o seu plano e toda a sua promessa se cumpra. Ele conta comigo e conta com você. O que Ele tem para fazer na sua vida, em você ser um facilitador para que essa promessa se cumpra, Ele vai fazer. E se você permanecer fiel, independente da situação, você vai ser colaborador do plano de Deus aqui na terra. Agora, se você, como o Senhor conta contigo e conta comigo, mas se a gente não permanecer nele e ter os nossos caminhos, a promessa vai ser cumprida, mesmo que não seja através de nós. Eu não quero ser espectador, eu quero ser participante de todo o propósito de Deus aqui. Vocês entenderam? Compreenderam o meu raciocínio? Compreenderam o que o Senhor trouxe para nós aqui? E quando eu digo isso também, a gente viu que mesmo, e são pessoas, gente, o Senhor conta conosco mesmo nas nossas falhas, somos pessoas comuns. Nós vimos isso através da história de Abraão, na história de Isaac, com Jacó, estamos vendo aqui com José. Até agora todo o posicionamento de José foi indiscutível, nos surpreendendo, nos ensinando demais. Quanta coisa ele passou e em todas elas nós não vemos algo para acusá-lo. Porém, com os outros anteriormente, houve situações em que a gente ficava, nossa, gente como a gente, falhou também, pecou também, errou. E a misericórdia do Senhor renovava sobre ele, nos dando infinitas segundas chances e cumprindo ainda assim sobre cada um destes a promessa. Era por causa deles? Não, era por causa da promessa. É por causa de você? Não, é por causa da promessa que está em você. É por causa de mim? Não, é por causa da promessa que está sobre mim. A nossa salvação, a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é garantida. E isso não está aqui em questão. Eu estou falando de viver o propósito de Deus aqui e deixar ser usado aqui para cumprir o que Ele deseja através de nós. Eu não estou falando de salvação. A salvação, você aceitou o Senhor como único e não negocia isso, o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Agora, se você, nesse processo de vida aqui, além de ser salvo, querer contribuir para que outros sejam, querer ajudar no plano de salvação para a humanidade, você carrega uma promessa. E é por conta dela, por conta desta missão, que você vai ser abençoado, abençoador. Entendido? Vamos continuar. Esse capítulo, a nossa hora já deu, mas a gente precisava fazer esse comentário. Uau, gente, que tremendo. E quando ele fala, neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Versículo 42, então o rei tirou do dedo o seu anel sinete. Sinete a gente viu aquele dia na história de Judá,
que é um anel ou um cordão cuja inicial do nome em alto relevo era usada para carimbar contratos, né? Firmar uma aliança, ou seja, era uma prova de selando aquilo dali com a minha palavra. E era uma prova de quem estava fazendo aquilo. Era a assinatura, né? Então, nessa hora, o rei tira esse anel do dedo e coloca no dedo de José. A autoridade do rei passa agora a José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. A Denise fez um comentário aqui, olha. O basta de Deus acontece num dia comum. José fez a barba, se arrumou e foi. Tudo mudou de prisão para lugar de honra. Realmente, José é um exemplo de vida íntegra e reta com Deus. Glória a Deus, gente. É isso, né? Helenildo tá aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Gente, num dia comum, né, Denise? É verdade, ó. Vou lá bater um papo ali com o rei. Talvez até despediu assim, gente, daqui a pouco eu tô voltando, vou interpretar. Até mais. E não um adeus, né? Tipo, gente, agora ele vai ver quem eu sou, ele vai me tirar daqui. Será que bateu uma? Porque pode interpretar como uma soberba, né? Como o José era humilde, amigável. Se na despedida ele falou, gente, tchau, se eu não voltar, se o rei achar graça em mim, se o Senhor Deus marcou que é hoje o dia de eu sair daqui, se eu não voltar, que Ele esteja com vocês, que cada um viva a sua vida agora de acordo com a vontade do Pai. Quando saírem daqui, não volte para os erros. Ainda evangelizou, eu creio, sabe? José ainda saiu falando de Deus. Ou então, se você, se eu voltar, gente, daqui a pouco eu falo para vocês como foi, como que é lá no palácio. Eu conto para vocês como que o rei é. Né? A gente pode imaginar. Ai, vamos lá. 43. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando. Olha, gente, no mesmo dia ele colocou José num carro para passar no meio do povo. Abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. E o rei disse a José, eu sou rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Que autoridade, gente. Nessa hora que a gente vê que ele só era o rei porque ele tinha o nome de rei. Mas quem mandava, desmandava, fazia ou não fazia era José. Que autoridade. A Leonardo colocou assim, nesse versículo 14, já mostra como José era. Ele não foi à presença do rei de qualquer jeito, até nisso ele teve cuidado, né? Exatamente, ele não foi de qualquer jeito. E não falaram para ele, olha, o rei tá te chamando, se arruma, se limpa, toma um banho, porque desse jeito não tem como você aparecer diante dele. Não, José sabia quem ele era, José sabia para onde ia e não foi de qualquer jeito. Ele fez o que ele precisava fazer. Se preparar, se arrumar. Era com José. Olha outra lição aqui, mediante o comentário da Leonária. O que é para você fazer, faça. O que é para você fazer, faça. Mesmo que pareça que é um dia comum. Ah, mas não sei se vai ser hoje. Não sei se é agora. Faz. Faz. Esteja pronto. Esteja preparado. O que for para você fazer, faça. Se
prepare, se capacite. Se o Senhor está falando sobre algum ministério, se prepara, estude, pesquise, leia livros, veja vídeos que possam te agregar, te ensinar. Se prepare, o que está nas suas mãos para fazer, faça. Se é na espera de uma bênção, uma conquista de uma bênção, busque, confie, faça o que está às suas mãos para ser feito. Se prepare. Ah, glória a Deus por isso. Versículo 45 e 46. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Olha, não lembrava disso não. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. O Paneia, né? E lhe deu como esposa, olha, ele ainda ganhou uma esposa, Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. Potífera era sacerdote. Rapidinho, deixa eu pesquisar uma coisa aqui só para comentar com vocês. Rapidinho, hoje a gente vai passar uns minutinhos, mas é necessário compartilhar isso aqui. Gênesis 41, 46. Ah, entendi. Entendi. Quando eu li aqui, depois eu vou perguntar. Potífera. Ah, então tá, vamos lá. Vou perguntar por que eu parei aqui. Ao ler essa informação que Potífera era sacerdote na cidade de Heliópolis, eu já achei que ele pudesse ser sacerdote do Deus vivo, do nosso Deus. E aí eu fui perguntar se a profissão de sacerdote, se a função de sacerdote era especificamente do nosso Deus, mas não. Sacerdote era o encarregado, o responsável de levar, apresentar, conduzir em rituais religiosos os sacrifícios a Deus. Pode ser a deuses ou ao Deus vivo. Então, sacerdote era a função dessa pessoa, não especificamente apenas para o Deus vivo. Porque senão eu já ia falar, olha, ele ainda foi abençoado com uma pessoa que também servia o mesmo Deus, né? Mas, pelo jeito, não. A cidade onde ele morava, aí eu perguntei, Potífera era sacerdote de qual religião? Aí tá colocando que ele era, como a cidade de Heliópolis era uma cidade grega, centro de adoração ao Deus Sol, provavelmente era essa a função dele para esse Deus. Ok? Entendido? Continuando então, depois eu vou ver o que significa o nome de José. Zafenate-Paneia, eu coloco lá no nosso grupo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha tela da transmissão do YouTube. Aí, tô aqui. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. 30 anos, gente.
É mencionado a idade que ele tinha quando foi vendido pelos irmãos? Acho que não, né? Mas eu vou pesquisar isso também pra gente. Eu coloco lá no nosso grupo, tá? Pra gente ter noção quantos anos se passaram de quando foi vendido até entrar dentro do palácio. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Gente, ele começou pesando. Depois não pesou mais. Desistiu de pesar porque não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Gente, tem noção, né? Quando a gente vai numa praia, por menor que seja, olha o volume de areia. Pesar aquilo ali, gente, é muita coisa. É muita coisa. E ele viveu isso ali diariamente por 7 anos. Diariamente. É muita coisa. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua esposa Esenate. Durante 7 anos ele teve 2 filhinhos com a Asenate, acho que eu falei errado, falei Esenate, Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés. Ai, esse nome não me traz boas lembranças das minhas antigas leituras, não. Mas hoje estamos aprendendo de outra forma. Mas vamos lá. Deu o nome de Manassés. Manassés em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer fazer esquecer. Olha! Olha, a Gleice já pesquisou ali para nós e ela disse que pelo chat GPT, José tinha 17 anos quando foi vendido, gente. 17 anos e tinha 30 quando entrou no serviço. 23 anos? Não, 17, 13 anos. 13 anos de espera. 13 anos. É tempo, né, gente? É tempo. Mas vamos lá. Manassés, então, quer dizer fazer esquecer. E ele escreveu assim, ele explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Nossa, Deus. Ele ainda lembrava da família e isso podia talvez causar a saudade, a dor da falta. E com a nova família que o Senhor o deu, que ali mediante o rei, né, do Egito, José foi presenteado com uma esposa. Nesses 7 anos ali cuidando, os primeiros 7 anos de bonança, ele teve 2 filhinhos. E esse primeiro filho vem para ele com a frase: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos. Ai, gente, que lindo, né? Através do filho, o pai selou uma paz no coração de José. No segundo filho, pôs o nome de Efraim. Efraim em hebraico soa parecido com as palavras que querem dizer ter filhos ou dar frutos. E ele disse: Deus me deu filhos no país onde eu tinha sofrido. Olha, gente. E no versículo 53 diz assim: Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha falado, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome,
foram pedir alimentos ao rei. E a ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Como José foi um bom administrador, né, gente? Olha só. Ai, o Senhor tratando de mim aqui nesses versículos 56 e 57. José é um bom administrador na posição ali. Viu ainda um negócio, uma possibilidade. Enfim, né? Vamos orar. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo. Obrigada por trazer tanto ensinamento para nós através da vida de José. Espírito Santo, que a tua companhia, como hoje e nos demais dias, seja sempre real, intensa e com total liberdade em nossas vidas. Como é bom ler a palavra na tua companhia. Que entendimento com cada versículo, com cada fato aqui registrado, como é esclarecedor quando o Senhor está conosco. Que seja assim, Pai, toda vez que buscarmos estar atentos na palavra. Mas eu peço, Senhor, que seja assim diariamente comigo, em todo o meu viver. Fala comigo nos detalhes. Fala comigo, Senhor, em todas as situações. Eu quero estar atenta à tua voz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela liberdade e acesso a tudo isso que temos vivido e aprendido. Obrigada porque a tua palavra registrada, obrigada porque a Bíblia aqui em nossas mãos é prova do teu cuidado e amor por nós, deixando para nós um manual de vida, o qual se lemos, entendermos, nos alimentarmos, podemos ser melhores e estar ainda mais alinhado no centro da tua vontade. Obrigada, Pai, por isso. Amém e amém. Uau, gente, que o Senhor possa completar no coração de vocês esta palavra. Que o Senhor possa completar. Que vocês, sabe, estejam ruminando. Eu aprendi isso com uma amiga e aprendi isso também porque o nosso apóstolo lá na igreja ele fala. Quando a gente é alimentado pela palavra, o Espírito Santo vai trazendo insights para nós, entendimentos para nós. Não fique apenas nesse momento aqui. Se você ainda está nesse ambiente de descobertas e tem perguntas a se fazer, busque as respostas. Não fique com as perguntas sem serem atendidas. Igual eu comentei, eu vou ver o significado do nome de Zafenate, vou colocar para vocês. Vou procurar um entendimento. O que o Senhor quer falar comigo com os versículos 56 e 57 que mexeu comigo. Quem que era Zenate? Ou seja, as perguntas que a gente vai fazendo aqui, vai buscando. Não é à toa que você criou essas incógnitas aí dentro. E hoje nós temos muitas ferramentas aqui com facilidade para a gente ter resposta rápida, para ajudar ao nosso estudo. Deus abençoe, tá? A Leonara colocou aqui, ó, reconhecia de onde o Senhor o tirou e onde o colocou. É isso aí, ele sabia quem ele era, né? A Gleice colocou, obrigada, Glaucia, pela leitura de hoje, foi diferenciada em meu coração. Amém, Gleice, que bom, que alegria.
saber disso. É para isso que estamos aqui, para que a palavra do Senhor venha mesmo com facilidade em nós, para ficar marcada em nossas vidas, tá bom? Amo estar com vocês. Obrigada pelas orações, obrigada pela companhia. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de vocês neste final de semana que se inicia. Segunda-feira estaremos em nome de Jesus, firmes e fortes aqui para lermos o próximo capítulo. Que Deus abençoe seu dia. Rumine, traga de volta, alimente-se e traga de volta em pensamento tudo aquilo que foi ministrado hoje em seu coração, para que realmente, de fato, tudo que o Senhor quer falar esteja em você, seja ministrado em você, e nada fique desapercebido, mas de fato receba todo o conteúdo que o Espírito Santo quer trazer para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos continuar lá no grupo com os comentários, e o que eu for achando aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Estamos juntos. Fiquem com Deus também, Gleice. Ótimo dia para todos vocês e até segunda, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.